Olá, olá, nós vamos ver agora Marcos 9. Marcos 9 nos fala primeiro da transfiguração de Jesus, o momento em que Jesus, diante dos discípulos mais próximos, mostra a sua glória, mostra o seu poder, suas vestes se tornam mais brancas do que a neve, diria eu, era um branco esplendoroso, a ponto de Pedro e João ficarem abismados e ficarem conversando entre si se Jesus queria que fizesse ali uma cabana para ele, para Elias e para Moisés. Até porque, naquele momento da transfiguração, Elias e Moisés aparecem, que simboliza ali o tempo da lei, que finda em Moisés, o tempo profético de Elias, e o próprio Jesus, que é a manifestação da graça de Deus. São os três modos que o Senhor se manifestou aos homens na terra durante toda a criação, E então, descendo do monte, Jesus já começa a falar sobre que era para eles ficarem em silêncio, não contar para ninguém o que eles tinham visto, mas eles estão abismados porque eles viram Jesus glorificado. E Jesus fala, só depois que eu ressuscitar vocês contam. E eles não entenderam nada naquele momento, que Jesus na verdade falava que a morte seria necessária, mas haveria a ressurreição. Saindo dali, Jesus e os discípulos encontram um jovem possesso desde a infância. Já pensou? E esse rapaz, agora já era um menino jovem, ele era tomado de tal forma pelo diabo que o demônio o despedaçava, rangia os dentes e o definhava. Isso ano após ano. O pai dele estava desesperado. Já pensou a ação desse demônio na vida desse jovem desde criança? O despedaçava. O que é? Dilacerava, o menino. E isso se trata, na verdade, de uma condição espiritual. Imagina muitas crianças que são vitimadas por males espirituais. Este jovem, desde criança, Jesus pergunta, desde quando ocorre isso com ele? E o pai diz, desde criança. Perceba bem, desde criança o diabo despedaçava aquele menino. Por isso é importantíssimo os pais prestarem atenção na condição espiritual dos seus filhos. Às vezes você pensa que se trata de algo natural, porém ele já é atacado desde a infância, é despedaçado nas suas emoções, é despedaçado com relação aos seus sentimentos, é realmente vítima do mal. E diz que aquele menino definhava. Toda vez que o inimigo o possuía e agia nele, ele definhava. E infelizmente, há muitos jovens que vieram de uma condição assim. Desde cedo foram despedaçados nas suas emoções, nos seus sentimentos, no seu coração, com traumas, com angústias, com violências, com abusos, com maldades, com agressões, e ali o diabo foi despedaçando, descaracterizando, e isso vai definhando a pessoa emocionalmente, moralmente, e hoje você vê um jovem que está tomado pelo mal, está definhando como pessoa, definhando nas suas leis morais, espirituais, físicas, e você não entende como que aquele jovem chegou naquela condição. É o mesmo caso. Jesus estava olhando aquele menino e o pai desesperado, nenhum discípulo conseguia expulsar o demônio daquele menino, que o lançava ao chão. E Jesus sabia uma das causas principais também daquilo, que era a incredulidade. Primeiro, ele repreende, ele diz ao redor e para os seus discípulos, ó geração incrédula, até quando o suportarei? Havia ali uma ação da incredulidade que impedia o mover de Deus. E muitas vezes
você vai ver que o próprio Jesus olha para o Pai e diz para o Pai: se tu creres, tudo é possível que crê. E o pai começa a chorar, desesperado, fala: me ajuda na minha incredulidade. O próprio pai não acreditava na libertação e no poder salvador de Jesus. Isso dificultava o milagre. E isso é muito sério. Você precisa entender, né? Talvez você, como pai, devido ao histórico, devido a toda a circunstância, talvez as pessoas que rodeiam desacreditam que haja possibilidade de milagre para esse jovem. Porém, ainda que ele esteja definhando como homem, como mulher, como pessoa, né? Nós vemos um grau de devassidão no mundo que os jovens estão definhando. Você fala: meu Deus, o que está acontecendo? Né? Não há resquício nenhum de ética, né? De moral, de princípios, de sentimento, de amor, não há? Não. Desde da infância foi despedaçado e está definhando. E aí então, quando o pai confessa sua incredulidade, o próprio Jesus olha para o demônio que estava naquele menino e fala: espírito imundo e surdo, sai dele e não volte nunca mais. Olha que interessante, né? Infelizmente, é isso que muitas vezes atua na vida dos jovens. Atua na vida, o quê? Das crianças. Havia um demônio que estava ali despedaçando aquele menino desde a infância. Havia um demônio que estava ali definhando aquele menino desde a infância. Só que era um espírito surdo e mudo. Então, o que significa isso? O menino não falava nada, né? O menino estava ali sem dar ouvido a qualquer coisa. Talvez os pais tentavam se aproximar e falar, tentavam conversar, tentavam ensinar aquela criança, tentavam ensinar aquele jovem, tentavam aconselhar, mas nunca havia mudança alguma. Por quê? Porque havia um espírito surdo e mudo. E esse espírito tem agido em muitos jovens hoje em dia. Eles não querem ouvir ninguém. E eles não falam para ninguém o que realmente está acontecendo com eles. E eles estão morrendo, eles estão definhando. A vida está indo embora deles. E aí você os vê, né, se vitimando, você os vê se lançando nas drogas, tão jovens, você os vê se cortando, você os vê praticando atos que você acha inadmissíveis, mas porque esses jovens estão sendo vítimas de um mal. E essa é uma revelação que Deus me deu agora a respeito dessa palavra. Tome atenção sobre ela. Jesus quer libertar. Os discípulos então ficam intimidados e tensos. Por que a gente não conseguiu libertar? E Jesus fala: porque essa casta só sai com jejum e oração. Então, na verdade, é necessário um posicionamento dos pais, um posicionamento de jejum, de busca a Deus em favor dessa criança, desse jovem, em prol da alma dele, em prol da libertação. Ai de mim se minha mãe não lutasse por mim, sabia? Ai de mim se na minha adolescência minha mãe não fosse buscar. E sabe o que acontece? A busca de um pai, de uma mãe, realiza o impossível. Hoje eu sou uma ministra do Senhor, mas eu lá atrás fui motivo de angústia para minha mãe, para minha família. E eu quero dizer a você, pai e mãe, essa casta só sai com jejum e oração. A rebeldia, meu filho não quer me ouvir, e meu filho não quer falar nada, e alguma coisa está acontecendo. É porque é próprio. Não, não é próprio, só porque é próprio da adolescência. Também há um bloqueio espiritual que pode ser vencido e precisa ser vencido por você, e assim será, em nome de Jesus. Prosseguindo,
você vai ver ali que quando o demônio sai, aquele menino fica como morto, estendido no chão. Mas Jesus estende a mão e o levanta. E eu profetizo que vai acontecer isso com muitos jovens. Você pai, você mãe, vai se posicionar, buscar a Deus e o Senhor vai agir. E a hora que você menos esperar, parece que acabou, que ele está morto. Na verdade, o Senhor o levanta, o resgatará e o livrará desse laço do mal, em nome de Jesus. Depois desse episódio, que os próprios discípulos não conseguiam expulsar o demônio, eles no caminho ainda estavam debatendo entre si quem era o maior. Você já pensou que é o ser humano? Era para eles estarem batendo no peito, como os profetas no passado, e dizendo: "Oh, quão miseráveis somos!" Mas não. Ao invés deles se intimidarem, poxa, hein? Não conseguimos expulsar aquele demônio, hein? Que não, eles estavam disputando quem era o maior. E Jesus já os repreende. Ora, Jesus fala: quem quer ser o primeiro, que seja o último de todos e seja o servo de todos. E Jesus ensina que no reino de Deus é ao contrário do que é no mundo. Quem quer ser maior, quem realmente quer ter valor diante do Senhor, é aquele que é humilde de coração e serve e tem disponibilidade, não quer ser servido, não quer glória para si, mas quer dar a glória, quer libertar pessoas, quer servir o próximo, quer erguer pessoas, quer motivar pessoas e torná-las melhor. Prosseguindo, então, os discípulos estavam resolvidos em uma síndrome de religiosidade. Eles não entenderam o recado. E, de repente, eles olham para Jesus, é cada uma, e eles falam: olha, Jesus, nós vimos um homem aí expulsando o demônio e nós proibimos ele. Olha a síndrome da religiosidade, né? Estavam proibindo quem estava ali fazendo a obra de Deus. E Jesus olha para ele e fala: não é para você proibir, porque quem é por nós não é contra nós. Quem faz um milagre em meu nome não vai ficar falando mal de mim. E aí então Jesus chama uma criancinha para perto de si e fala que o ser humano tem que ser como aquela criança. E quem se tornar como aquela criança realmente será abençoado e entrará no reino de Deus. Nesse momento, então, que Jesus repreende, corrige e confronta toda aquela religiosidade, então Jesus explica a importância de ser essa criança e de não escandalizar quem está na obra de Deus. Porque Jesus fala: olha, se alguém está fazendo a minha vontade, fazendo a minha obra, e alguém der um copo de água para essa pessoa vai ter galardão. Porque se a pessoa está apoiando a minha obra. Então, a mínima coisa que é feita em prol da obra de Deus e dos servos de Deus, o que vai acontecer? Haverá recompensa, haverá galardão. E nesse momento Jesus fala de forma clara para eles que ai daqueles que escandalizaram os pequeninos. Eles não estavam querendo matar a fé já daquele que estava lá cheio de fé, fazendo obra. Jesus falou: olha, ai de quem escandalizar os meus pequeninos. Seria melhor que lançasse no mar. Era melhor nem existir do que ficar matando a fé daqueles que creem em mim, daqueles que querem fazer minha vontade, ainda que às vezes não entendam. Então ajude-os, incentive-os, mas não mate-os, na fé. Não os escandalize. E então Jesus fala: se tua mão te escandalizar, é melhor você cortar sua mão e jogar fora. Se o seu pé te escandalizar, é melhor você cortar seu pé e jogar fora. Se o teu olho te escandalizar, é melhor você arrancar o olho e jogar fora do que você com olho, com mão, com pé ser lançado no fogo do inferno. Olha que forte. E então, nesse momento, Jesus mostra o que é realmente a importância de nós cuidarmos do corpo de Cristo,
né, cuidarmos da nossa vida espiritual e física, porque ele diz que lá no inferno o bicho não morre e o fogo nunca acaba. Bom é o sal, mas ele não pode se tornar insípido. Que nós precisamos ser sal, nós precisamos ter tempero, nós precisamos ter gosto nesse mundo, né? Nós não podemos ser pessoas insípidas, porque o sal que perde o sabor só serve para ser pisado. Então, que nós possamos realmente, tudo que é feito através das mãos, tudo é feito através dos nossos passos, a nossa caminhada, ou até que os nossos olhos, né, nos escandalizam ou trazem dano para nós, seria melhor nós não os termos do que eles serem instrumentos de mal nas nossas vidas. Meditemos, Marcos 9 é muito forte. Deus abençoe.